quarta atitude de José em relação às circunstâncias. As circunstâncias não podem apagar o brilho da vida. As circunstâncias podem me deixar desanimado, podem me deixar triste, podem apagar um pouco o meu ânimo, mas elas não podem apagar o brilho da minha vida. José, é uma coisa interessante quando você lê a história de José. Por tudo isso que ele passou, sabe o que você não encontra na história de José? Reclamação, queixa, atitude de desânimo. José, ele não titubeou, ele não reclamou, ele não se queixou. Essa é a atitude da enorme maioria das pessoas. É reclamar, é se queixar, é olhar para o que não tem, ao invés de olhar para o tanto que tem. É queixar-se pela falta e não ser grato pela aquilo que tem. Nós sempre estamos olhando para aquilo que falta e não sendo grato por aquilo que já tem. José, ele não se queixa. O bom ânimo de que falou o Senhor Jesus Cristo deve acompanhar as circunstâncias potencializadoras de aflição. As circunstâncias podem te influenciar, mas lembre-se, elas não podem determinar aquilo que você é. Você não é um produto do meio. É você quem faz o lugar e não é o lugar que faz você. Mantenha um espírito de gratidão e contentamento. O mundo não te deve nada. Não fique esperando que o mundo venha te reconhecer. Não fique esperando que alguém venha te promover. Não fique esperando que alguém venha reconhecer o valor que você tem. Eu sei que você é valoroso, que você é valorosa. Mas não espere que o mundo faça isso, para que você então possa dar o seu melhor. O mundo não te deve nada. Mas a maioria de nós vive como se o mundo nos devesse tudo. José poderia ter essa atitude. Quando o faraó ofereceu o cargo para ele, dizendo, olha, você é o cara para ocupar esse cargo. José poderia dizer, olha, eu quero que o senhor faraó e todo o seu Egito e o resto do mundo vão às favas. Eu fui tirado do contato da minha família, eu fui tratado como um objeto, fui vendido como uma vaca, como um camelo, fui jogado no fundo de uma prisão, e agora você vem querer dizer que eu tenho que salvar essa gente de morrer de fome? Morram. E bem feito. É Deus trazendo vingança por mim. Irmãos, não é assim que muitas vezes nós pensamos. O mundo me deve. O mundo tem que fazer algo por mim. José não pensava assim. José não vivia esperando que as circunstâncias corressem a seu favor para que ele pudesse encontrar uma oportunidade. E ele fazia a oportunidade acontecer. Por isso, mantenha um espírito de gratidão e de contentamento. Não permita que as circunstâncias tornem você uma pessoa negativa, queixosa, pessimista, desgostosa, amargurada, revoltada, vingativa. Não permita isso. A vida é muito preciosa para você dar espaço para essas atitudes negativas. São atitudes de gente pequena, de gente mesquinha, que não produzem nenhum bem. Pessoas que pensam assim vivem na mediocridade. Pessoas que vivem em função de devolver o mal que alguém lhe fez, faz disso a sua razão de ser. Que razão pobre. Você consegue ver isso na vida de José? Ele teve poder para fazer e para agir desse jeito? Teve. Ele pôde devolver para os seus irmãos um mal muito maior do que eles fizeram para ele? Ele teve poder para fazer isso? Teve. Mas ele fez? Não, porque José não encarava a vida com essa fórmula de que eu vivo para vencer os meus adversários e devolver para eles o mal que eles me fizeram no passado. Isso é o cálculo de gente mesquinha, é o cálculo de gente baixa, é o cálculo de gente pequena. Isso é
comportamento de criança. Criança que fica brincando aí e quando alguém faz um mal para ela, ela quer ir lá e dar o troco. Criança age assim. Mas Deus não quer que você seja uma criança. Seja um adulto. Não seja uma pessoa vingativa. Não seja uma pessoa pessimista, negativa, que só enxerga o problema. Seja paciente pela resposta do Senhor. E por fim, as circunstâncias aflitivas, elas são passageiras. Irmãos, as circunstâncias adversas irão passar. Quero que você faça uma conta comigo rápida aqui agora. Quando você olha para os infortúnios que aconteceu na vida de José, deve ter levado um século, né? Ser vendido como escravo, ser tratado como escravo, ser escravo na casa do faraó. José viveu 110 anos de vida. Desses 110 anos de vida, 17 ele viveu na casa do seu pai. Sabe quantos anos José viveu como escravo? De todo esse número de vida, de 110 anos, José viveu cerca de 13 anos de infortúnio, desde que ele foi vendido até o dia que ele foi promovido. 13 anos. Claro, pastor, 13 anos, se fosse você, né? Mas o que são 13 anos no universo de 110? Percebe? Os tempos difíceis passam. Depois ele surfou por 80 anos como governante do Egito. Usou aquelas roupas egípcias. Casou-se com a filha do sacerdote mais top do Egito. Teve uma família. Viveu uma vida e conquistou o carinho dos egípcios. Quando José morreu, ele foi chorado. Os egípcios choraram a morte de José, porque ele foi um homem querido no Egito. A sua história de vida deixou um legado. Por fim, e agora é por fim mesmo, a quinta, eu nem vou perguntar se vocês lembram das outras 4, mas a quinta atitude de José que fez dele um vencedor, que prosperou na terra da sua aflição, é porque ele cria que Deus pode nos fazer prosperar no meio das aflições. Ele cria nisso. José cria que Deus pode nos fazer prosperar no meio das aflições. Essa é a última atitude que eu quero examinar com vocês hoje à noite. Eu quero destacar aqui, e é aqui de fato dá o título para a nossa mensagem. José, ele tinha tanta consciência da presença de Deus na sua vida, que mesmo nos piores circunstâncias, ele não deixou de acreditar. Quando ele é exaltado, ele é colocado lá como governante do Egito, recebe de presente uma esposa, Azenate, e aí ele tem um filho com Azenate. E o momento de ter um filho é sempre um momento marcante na vida de cada pessoa. E eu fico olhando para José, quantos momentos bonitos na sua vida ele não pôde compartilhar com quem ele mais amava. Ele casou-se com Azenate, ele foi promovido governante do Egito. Ele teve um filho, mas ele não podia mostrar para ninguém dos seus conhecidos. Jacó não estava no seu casamento. Jacó não viu José ser coroado lá como o governante do Egito. E eu acredito que quando ele estava lá sendo coroado, ele olhando para toda aquela plateia de egípcio ali, com seus gatos nas mãos, e ele olhando, cadê a minha família? Cadê meu pai? E quando ele casa lá, aquela festa toda para José, cadê os padrinhos do José? Cadê a família de José? Não tem ninguém para poder mostrar. E quando nasce o filho de José, o nascimento de um filho é um momento marcante, né, Natanael? Estão aí contando os dias, né? Carlão vai ficar babando lá. E o Carlão, bem feito, filhão. Momento de alegria. Tudo isso faltou na vida de José. E ele expressa esse sentimento de pesar quando ele dá o nome para o seu filho, Manassés.
Qual será o nome do menino José? José Júnior? Não, não, Azenate. O nome dele será Manassés. Por que Manassés? Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Por isso, Manassés. A expressão meu trabalho pode ser traduzida como todo o meu sofrimento. Deus me fez esquecer. Isso é uma forma de dizer: Deus me tem consolado. Deus me tem confortado. Deus me curou de todas as minhas decepções, as minhas amarguras, as minhas tristezas em relação à casa do meu pai. Tudo isso não me atinge, tudo isso não me afeta mais. Por isso, Manassés. E aí nasce o segundo filho. E a Azenate pergunta: e agora, José? E agora, José? Qual será o nome do menino? Efraim. Por que Efraim? Porque Deus me fez prosperar, crescer na terra da minha aflição. Meus irmãos, essas são palavras de um homem que reconhece o agir de Deus na sua vida. São palavras de alguém que compreende que mesmo nas situações difíceis, Deus nos pode fazer prosperar. Foi fácil? Não foi. Mas Deus pode fazer prosperar. Anos mais tarde, Tiago vai nos lembrar que a provação produz perseverança. E a perseverança nos leva ao crescimento, à prosperidade. Para concluir hoje à noite, eu queria encerrar dizendo que eu não sei quais são as circunstâncias que estejam potencializando a sua aflição. Seja ela qual for, eu quero convidar você a olhar para as suas circunstâncias com uma atitude semelhante à de José. Crendo que Deus está contigo sempre, mesmo durante as aflições. Deus age soberanamente na história. As circunstâncias que causam aflição são inevitáveis, mas elas produzem excelentes oportunidades. As circunstâncias, elas, por mais que elas sejam difíceis, elas não podem apagar o brilho da vida. Não seja uma pessoa ranzinza, negativa, derrotada. Assuma o controle da sua vida. Continue brilhando e fazendo o seu melhor. E por fim, Deus pode fazer prosperar no meio das aflições. Transforme a terra da sua aflição num jardim de oportunidades. Floresça no lugar em que você está plantado, para a honra e glória do Deus que você serve. Amém? Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos pela vida do José, esse homem que foi usado grandemente pelo Senhor e que tanto nos inspira até hoje, que nos ensina lições preciosas de como nós devemos olhar para as circunstâncias à nossa volta. Deus, nós somos tão negativos, somos tão incrédulos, temos um hábito de sempre enxergar o pior das situações e o pior das pessoas. Muda isso na nossa vida. Nos ajuda a ser mais otimistas, sermos mais positivos, a olhar com os olhos da fé, da esperança, sabendo que as circunstâncias deste mundo não podem determinar quem nós somos. Nós somos teus filhos, somos povo do Senhor. Nós somos a tua igreja escolhida do Senhor. A nossa pátria não está neste mundo, ela está nos céus nos aguardando. Portanto, a nossa vida aqui na terra deveria expressar essa verdade, essa alegria de ser um servo do Senhor e viver para o Senhor, para glorificar o teu nome enquanto estamos aqui. Ajuda-nos a agir assim, para mudar, ó Deus, mudar as coisas onde nós estamos.
Obrigado pela tua palavra, que o Senhor aplique aos nossos corações, é o que oramos em nome de Jesus. Amém.